Voltamos aqui. Bom, agora nós vamos estudar a literatura sapiencial, ou seja, a literatura da sabedoria, né? Tem elas também, tem estes livros revelados e compilados e colocados na Bíblia, compostam a Bíblia. Nessa literatura, onde chamamos de sabedoria ou sapiencial, encontraremos os livros compilados por pessoas inspiradas por Deus, que aprenderam em observação, aprenderam com o passar da vida, né? Com o pensar, o ser pensante, em observação, a sua volta, digamos assim, observar, pensar a formação da natureza, dos animais, dos céus, né? Os céus que o olho pode ver, o céu atmosférico, céu acima da nossa cabeça, as estrelas, e começar a entender um ser soberano, criador, elevadíssimo, que é poderoso, mas que também é grandioso, é amável, tem uma paciência, uma misericórdia para com o homem, para tratar todos de igual modo. Assim, dentro do parâmetro da natureza, dos animais, de um Deus em si, que não tem os mesmos sentimentos que o homem tem. Nós, quando vamos julgar, somos diferentes do julgamento de Deus. Esses livros sapienciais, quais são eles que tem na nossa Bíblia? Nós vamos encontrar o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, em que alguns estudiosos colocam também o livro de Cantares. E são livros que nós estudamos, mas muitos dividiram em dois grupos. Muitos estudiosos dividiram. O primeiro grupo é o Sabedoria Prudencial. Nesses livros de sabedoria prudencial, nós vamos classificar o livro de Provérbios. Provérbios que ensina a tratar situações do dia a dia, ensina a tratar assuntos de pai e filhos, ensina a tratar assuntos entre amigos, entre vizinhos, e ensina também a se comportar diante de autoridades. Assim temos dentro do texto do Provérbios, um livro de sabedoria. Mas o outro grupo, ele vai colocar sabedoria especulativa. E dentro desse tema, sabedoria especulativa, nós vamos encontrar o livro de Jó, o livro de Eclesiastes. Por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó, ele traz uma profunda sabedoria revelada. Há um debate de se entender. O justo e o bom recebem coisas boas. O justo, o injusto e o mal recebem coisas más. Mas eles vão ter um diálogo dentro deste livro. Em entender como um justo, inocente e bom recebeu coisas más. Então, nós vamos ver dentro dessa literatura que o problema nunca foi em Deus. Que Deus nunca trouxe nada de ruim a homem nenhum. Que em Deus nada é classificado como ruim. Que ele não é injusto. Que Deus não é mau. Nós vamos entender dentro dessa literatura sapiencial que o nosso Deus é perfeito. O Criador de todas as coisas é perfeito. Pois ele de todos cuida e cuida muito bem. E não tenta nenhum homem, e por nenhum homem ele é tentado. A terra fica, ou seja, da terra,
O que está da terra, tudo da terra, é da terra, fica na terra. As nossas justiças, para ele não é nada. Tudo nosso é dele. O ar que respiramos, a vida que temos, os filhos que temos, a esposa que ele nos deu, tudo, o marido que ele nos deu, tudo é dele. Então, quando ele pede de volta, ele pede o que é dele. E o que é da terra, natureza, animais, materiais, coisas, objetos, mesmo valiosos, fica na terra. É o que nós vamos aprender no livro de Jó, um livro de muito diálogo dentro desse tema. E é uma sabedoria maravilhosa. O livro de Eclesiastes já tem uma literatura diferente. Ela vai apresentar a sabedoria diferente, difícil, no sentido de compreensão da vida. A sabedoria de cuidar do tempo, né? Para não perder tempo. Dar valor aos sentimentos. Dar valor aos sentimentos. E saber que debaixo dos céus tudo é vaidade. Então, no livro de Eclesiastes, até mesmo o tempo que o Senhor Deus nos dá tem que ser bem tratado, bem adquirido, bem remanejado, para nós não perdermos tempo. Uma vez um aluno me perguntou: professora, o que foi que Deus criou primeiro? Foi os céus, o trono e os anjos, a hierarquia angelical, ou foi a terra? Então eu disse para ele: olha, na verdade, primeiro, o que Deus criou foi o tempo. Porque o Deus Todo-Poderoso, para ele não existia o hoje, eu não posso voltar para o amanhã e não posso voltar para o ontem e nem posso avançar para o amanhã. Não existia a criação do tempo. É como alguns dizem, né? O nosso Deus vivia no Kairos. O Kairos. Nós vivemos no tempo do Cronos, que é da definição de cronologia, cronômetros. Ele criou o primeiro tempo para colocar no tempo toda a criação. Então, tudo quando começou a ser criado, começou primeiro pelo tempo. Então, profetismo e predição do futuro. Eu peguei a página errada. Onde estão esses escritos de sabedoria, né? E nós estamos estudando no livro de Jó, de Eclesiastes, tudo o que vai ser estudado. E ele vai falar sobre a vaidade. Esse livro sapiencial de sabedoria vai falar sobre a vaidade e vai falar também sobre o valor dos sentimentos. O valor dos sentimentos. Tudo é precioso para o Senhor. Que nós sejamos bons despenseiros, mordomos, para cuidar do tempo que Ele nos dá. São livros compilados com literaturas diferentes, com propósitos, tem propósitos. Não é para ser lido como muitas vezes uma história, um pequeno conto, como uma alegoria, mas que tem um fundamento, como nós lemos em João capítulo 15, Jesus a videira, porque Jesus ele não só vai trazer uma correlação com uma videira para explicar o ensinamento aos seus discípulos. Ele também vai explicar que ele é a porta. Ele também vai explicar que ele é o caminho, que ele é água, que jorra para a vida eterna, que ele é água que sacia a sede. Então, tudo isto nós vamos encontrar e não tem mensagens ocultas, não tem alegorias
em verdades escondidas, todas as revelações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, reveladas e trazidas também do Eterno, elas todas cumpriram-se, estão cumprindo e vai continuar se cumprindo. E tem profecias que ainda irão se cumprir. Então, este é o primeiro ponto do terceiro capítulo, né, que nós estudamos, aonde vai tratar da literatura, que é o terceiro capítulo da literatura interpretativa. Nós vamos precisar dar uma recapitulada em todos esses livros dessa primeira parte. A segunda parte é o quarto capítulo, vai ficar para a aula presencial, ok? Essa primeira parte foi a tratar da introdução interpretativa da literatura bíblica. Nós vamos continuar com a parte 2 no capítulo 4, na próxima aula. Qualquer dúvidas, é só entrar em contato comigo e a gente vai tentar ajudar. Fiquem na paz do Senhor.